Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler está na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 1 e 2. Você pode abrir aí o texto que nós vamos ler, Romanos, capítulo 10, verso 1 e 2. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Mais uma vez, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Romanos capítulo 10, verso 1 e 2. Muito bem, meus queridos irmãos, nesta tarde de domingo, mais uma vez nós estamos aqui com esta palavra, com esses dois versículos muito importantes dentro do contexto que nós estamos vivendo. O texto está dizendo sobre Israel. O texto está dizendo que Israel tem zelo. Ou seja, Israel tinha o conhecimento da vontade de Deus. Israel pensava que, com aquele conhecimento que eles tinham, eles estavam crendo no Deus verdadeiro. Por quê? Porque eles tinham um zelo. É isso que Paulo está dizendo. Tem um zelo. Mas, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos separar um versículo. Nós não podemos simplesmente pegar um versículo isolado. Nós temos que ler todo o versículo. E muitas das vezes temos que ler o texto todo para entender o que está acontecendo. Paulo está dizendo que Israel era um povo zeloso. Mas Paulo está dizendo que eles não tinham entendimento. Israel pensava que com aquele conhecimento que eles tinham, eles iam se salvar. Israel julgava que estava fazendo as suas orações de maneira correta. Israel achava que a religião deles era certa. Eles eram um povo zeloso. Eles defendiam com unhas e dentes a Deus. Eles defendiam as práticas de Deus. Eles defendiam a sua religião. Então, queridos, o que nós entendemos com isso? Que Israel era um povo zeloso, extremamente zeloso. Mas o seu fundamento estava na Sagrada Escritura, porque não é só o zelo, precisa ter o entendimento das Escrituras. Ou seja, Israel tinha zelo, mas não tinha princípio bíblico. Israel tinha zelo, mas não tinha revelação escriturística. Então, queridos, o que Deus está querendo dizer com esta palavra para nós na tarde de hoje?
que há muitas pessoas no mundo, em outras religiões e até mesmo dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja protestante e dentro de várias denominações e segmentos cristãos que estão cometendo o mesmo erro de Israel, no qual Paulo está citando. Estão professando a sua fé, estão fazendo sacrifícios, estão tendo religiões ou religião, estão fazendo seus votos, mas não têm fundamento bíblico. E por mais que sejam zelosos, se continuar sem o entendimento da palavra de Deus, morrerão e perecerão no inferno. É a triste notícia que nós temos que trazer nessa tarde. O zelo sem conhecimento não leva a lugar nenhum, a não ser na condenação eterna. Porque o zelo por si só não é capaz de trazer a aceitação de Deus a nós. O zelo por si só não pode nos salvar, querido. O fervor, o zelo, o cuidado ardente pelas coisas de Deus, pode acreditar, meu irmão, não é suficiente se não for um zelo inspirado solidamente na palavra de Deus. Se não for um zelo solidamente alicerçado e tão só na palavra de Deus. Não pode haver emendas, não pode haver crenças, não pode haver estudos de qualquer que seja, de qualquer teólogo que seja, dizendo coisas que a Bíblia não diz. Isso não pode fazer parte da nossa fé, mas é o que tem acontecido. E aí, meus irmãos, é onde nós vemos hoje milhares, centenas e milhares de indivíduos que praticam estas falsas crenças. Com isso, as religiões naufragam, deixam as características e o embasamento bíblico para ser qualquer coisa que atraia pessoas, independente de conhecimento escriturístico, independente da autoridade da palavra de Deus. Enche os seus templos prometendo coisas que a Bíblia não promete, e as pessoas estão iludidas. O Brasil não é um país convertido. O Brasil não é um país evangélico. O Brasil não é um país que está crescendo como um país evangélico. Não é. Por quê? Porque são zelosos, mas não têm entendimento da palavra de Deus. Nós pegamos o exemplo aqui de perto de Aparecida do Norte. E preste atenção no que eu vou dizer, porque eu não vou falar mal, simplesmente vou falar aquilo que acontece. Nós vemos romaria todos os domingos e outros dias da semana. E toda aquela estrutura, porque é uma estrutura muito grande. Toda essa estrutura que trouxe a nação brasileira e que fez ela ser a padroeira do Brasil. Quantos, meus irmãos, milhares e milhões de devotos ela não tem? Quantos não fazem as suas romarias, caminham a pé, com cruz nas costas, de joelhos? As suas procissões, quantos que você pode contar? E eles fazem o quê? Eles adoram a mãe de Jesus. E tem uma devoção muito grande. E são piedosos, e jejuam, e fazem caridade. E sobem de joelhos escadas, até esfolar os seus joelhos. Acendem velas, são até fervorosos nas suas orações. Mas Deus está dizendo, não tem fundamento. Porque Maria não pode receber adoração segundo as Escrituras. Não existe um texto da Bíblia Sagrada,
Não existe um texto que venere Maria. Em 66 livros, nenhum deles venera Maria. Querido, ela não morreu numa cruz. Ela não ressuscitou, meu irmão. Ela não foi imaculada, ela não ascendeu aos céus. Isto foi invenção. Porque isso não existe na história da igreja. Não existe na história da igreja primitiva esse relato. E nem nos estudiosos, nos pais da igreja. Não tem em Irineu, não tem em Crisóstomo, não tem em Tomás de Aquino, não tem em Agostinho. Eles não falaram isso. E as epístolas de Paulo, as epístolas paulinas, elas não falaram isso. E nem nas outras epístolas, meus irmãos, não falaram isso. Nem no Apocalipse falou-se essas coisas. O que dizer então dos 4 evangelhos? Os 4 evangelhos apontam para Cristo, somente para Cristo. Eles não dão, meu querido, a divindade a Maria. E olha que ela foi uma mulher exemplar, muito boa, muito dedicada à sua religião. Mas partir para a adoração, para a veneração, é falta de conhecimento das Escrituras. Então, queridos, é como se a gente pudesse falar: Senhor, salva todos os irmãos que creem que Maria está no céu orando por eles. É como se eu dissesse a Deus: salva-os porque eles têm um zelo, mas não têm conhecimento. E aqui no texto de Romanos que nós lemos, Paulo está dizendo o quê? Não adianta. A lei não vai salvar. Somente Cristo pode salvar. Somente Cristo pode realmente libertar. Então, meu querido, se você está ouvindo esta pequena mensagem, e a sua fé, a sua crença, o seu cristianismo não é embasado na jurisdição, na legislação, na revelação de Deus, ele pode ser fervoroso, mas ele é nulo por falta de embasamento bíblico. Não se pode crer para a salvação naquilo que não está na Bíblia. E aí você pega, meu irmão, porque existem milhões de seitas, milhões de heresias e milhões de deuses? Porque não são fundamentados na verdade da Escritura. E qualquer religião, preste atenção no que eu vou dizer, qualquer Deus, qualquer religião que professe ser divina e não tenha revelação da Escritura é uma heresia. São piedosos, são devotos, são fervorosos, mas não têm o conhecimento e não têm o respaldo da Bíblia. E é assim, meus irmãos, assim acontece com todas as religiões que não estão embasadas na Sagrada Escritura. E pode ver, meu irmão, pega a Bíblia, leva para uma pessoa dessa e fala: não é assim. Veja, mostra para a pessoa, olha como se professa fé, veja como um cristão professa fé segundo a Bíblia. Olha como a religiosidade bíblica era e é, veja, ensina, mostra. Mas o que muitas das vezes você ouve? Quantos que dizem: não, meu querido, não, meu amigo, eu já aprendi assim desde criança. Meus avós, bisavós, tataravós eram assim. E eu vou ser assim também. E não aceitam. Tem o fervor,
mas sem o entendimento das Escrituras. E aqueles que trabalham com obras, meus irmãos? Quem se assemelha a esses que trabalham com obras de caridade? Com campanha do agasalho, campanha da sopa. Com quem nós vamos comparar essas pessoas que têm orfanatos, asilos? E eles julgam estar prestando um serviço a Deus. Mas aí você vai no respaldo bíblico, você vê que não. Tem um zelo que a maioria de nós não temos. Enquanto estamos nas nossas redes, estamos passeando, estamos descansando, este segmento religioso estão nos seus orfanatos, cuidando de crianças, de idosos, fazendo obras e obras e obras, pensando que a obra pode salvar. Se entregam àquela causa. Eles dão até mesmo as suas vidas. Muitos não passeiam, muitos não descansam. No horário que eles têm de folga, eles vão para esses lugares praticar a boa obra. Eu nem estou criticando, porque é um serviço louvável. É uma missão louvável. Mas a realidade é que elas, sem embasamento bíblico, sem a fé na doutrina bíblica, não pode salvar. Paulo está dizendo, esses que fazem obras que são louváveis até, também têm zelo, mas é sem entendimento. Quantos invocam os mortos, enquanto a Bíblia diz que é abominação para Deus o que tal coisa faz? A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, e depois disso vem o julgamento, Hebreus 9, 27. A Bíblia diz que aquele que invoca os mortos está contra a jurisdição de Deus. Deus proíbe a invocação de mortos. Na verdade, estão invocando a demônios, porque nós não temos ligação com o mundo dos mortos. Então, meu querido, tem zelo. Dão a vida, ralam, se esfolam, mas Deus está dizendo é inútil, porque não é em prol da verdade, não é em prol da causa. O entendimento convergia na cruz de Cristo, o entendimento converge na Escritura, meu querido. Veja que a Escritura não é substitutiva, ela é suficiente. Ela não é substitutiva, ela é suficiente. Cristo é suficiente. E aí a gente vê, meus irmãos, que dificuldade temos em recebermos a Sagrada Escritura como ela é. Sólida, sem acréscimos. Que dificuldade! Mas ela é a palavra de Deus. Ela é inquestionável. Ela é perfeita e completa. Ela é suficiente. A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Se sabemos que ela é divinamente inspirada, se sabemos que ela é pronta para ensinar, para instruir, para dirigir o homem em toda boa obra, em tudo, até nas boas obras, precisam estar alicerçados na palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. Ela é apta, ela é divinamente inspirada, ela é pronta para ensinar e instruir o homem em toda boa obra. Ela é quem? A palavra de Deus, sem acréscimos. É 100% suficiente. Mas, meus irmãos, é preciso dizer que apesar do fervor, que apesar de defender a religião com unhas e dentes destes segmentos,
se sairmos dela. Se tudo isso for feito sem a comunhão com a palavra de Deus, nós estamos enganados, perdidos, porque estamos perdendo o nosso tempo. Então Rodolfo está dizendo para as pessoas não fazer mais obra, não fazer caridade, não ajudar as outras pessoas. Não, eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que tudo isso de obras, de boas obras, de obras de caridade, elas têm aceitação de Deus quando elas estão em comunhão com a sua palavra. Isaías, no capítulo 8, versículo 19, diz: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chureiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Versículo 20, Deus respondendo: a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Trazendo para a nossa linguagem, sabe o que Deus está dizendo, querido? Israel, vocês estão consultando adivinhos. Vocês estão consultando aqueles que cochicham, espíritos, espiritismo, religiões. Israel, vocês estão consultando os mortos. Israel, a favor dos vivos, vocês estão entregando-se aos mortos. Mas Deus vai dizer: não. A lei e o testemunho, a palavra de Deus. Se eles, este povo, estas religiões, estas seitas, se vocês, se eu, se nós não falarmos segundo a palavra de Deus, nós não veremos a alva. Vocês nunca verão a alva. Meu Deus, como isso é muito grave. O que é a alva, meu irmão? O mundo está em trevas, é como se o mundo estivesse na noite. E a alva, meu querido, é o amanhecer, é a luz da manhã. Deus está dizendo: se a igreja não andar segundo esta palavra, ela não sairá das trevas deste mundo. Ela não sairá da escuridão em que ela vive. E o que é a escuridão, meu irmão? O engano, as religiões falsas, o pecado, a condenação ao inferno. Esta é a noite, esta é a escuridão, e é nisso que o mundo está vivendo, numa escuridão e em trevas. Se eu não andar segundo esta palavra, se eu não professá-la, se eu não ler, se eu não a conhecer, eu jamais verei a alva, jamais verei amanhã, jamais verei a luz, jamais serei salvo. E isso serve para mim e serve para todos nós, querido. Se nós não andarmos segundo as palavras de Deus, podemos ser os mais católicos, os mais evangélicos e protestantes, seja lá o que for, cristãos, pelo menos no nome, fervorosos, zelosos, dedicados, que jejuam, que oram, que fazem. Se nós adulterarmos a santa palavra de Deus, nós não veremos a alva do Senhor. Não veremos o amanhecer, não sairemos das trevas, morreremos nela, seremos condenados nela, se nós não sairmos das trevas. Em quem você está confiando, meus irmãos? Como está a sua fé? Como está a sua entrega? Em quem nós estamos confiando? Em quem nós estamos depositando a nossa fé? No quê? Em quem? Para quê? Naqueles que cochicham, naqueles que adivinham, que consultam mortos, naqueles que adoram ídolos de gesso, naqueles que veneram ídolos feitos de pau pelo artífice, naqueles que fazem orações que não contêm um respaldo bíblico, são nesses que nós estamos confiando.
São nesses que nós estamos depositando a nossa fé. São nesses e nessas palavras, são nesses líderes que lideram sobre a nossa vida espiritual que nós estamos depositando a nossa fé. Você está confiando em quem? Quem é que está norteando a tua vida? Quem é que está trazendo ensinamentos para a tua vida? Padres, papas, pastores, bispos, esses apóstolos atuais, a era apostólica já acabou em Paulo. Não existe apóstolos, meus irmãos. São nomenclaturas. Inventam-se nomenclaturas, cargos e mais cargos. Daqui um dia não se assuste se aparecer Jesus por aí. Se aparecer pessoas dizendo que são Jesus, que é o próprio Deus. Está uma luta por causa de cargo na igreja, que é uma vergonha. A igreja não é para ser disputada por pessoas que não foram convertidas. A igreja não é lugar de disputa de cargos, de posição. Ou você, ou eu, ou nós estamos confiando na Santo Sacra Escritura, na palavra revelada, ou nós estamos sendo enganados. Nós não temos ideia do poder que está em nossas mãos quando nós estamos com a Bíblia. E quantos estão desprezando a Sagrada Escritura? E quantos estão deixando de lado a palavra de Deus? E quantos estão deixando na lata de lixo a poderosa, aquela que tem condições de nos levar para o céu através das revelações contidas ali dentro? Quantos de nós estamos desprezando a palavra de Deus? Sabe de uma coisa? Nunca veremos a alva se continuarmos assim. Nunca seremos salvos se continuarmos assim. Sabe o que Deus está querendo dizer? Sabe qual é o sentido clássico de nunca ver a alva? Escuta, meu irmão. Ele está querendo dizer, Isaías, se eles continuarem servindo a deuses pagãos, a deuses de gesso, a deuses de pau, a religiões que prometem um mundo, mas um fundo de riqueza, se eles continuarem crendo em Maria como intercessora, se eles continuarem fazendo longas procissões a Padre Cícero, a Edir Macedo, a R.R. Soares e tantos outros por aí, confiando nas mandingas de homens, eles nunca serão salvos. E é isso o que Deus está dizendo. A palavra de Deus tem 66 livros. 66, e todos os temas têm concordância um com o outro. Todos os textos têm harmonia de Gênesis ao Apocalipse. Não há contradição na palavra de Deus. E nós devemos crer nela como ela é. E ponto final. Por que você insiste, ouvindo mensagens assim, você insiste em acreditar naquilo que não tem respaldo bíblico, não tem respaldo nem na história da igreja, nem nos mártires da igreja? Eles não criam nestas heresias que você crê. E não é por falta de heresias no tempo, não. Muitas heresias eles combateram, eles não aceitaram, eles não abriram as portas para que as heresias entrassem. Mas hoje, como nós estamos aceitando tudo quanto é revelação que se aparece por aí, e dizemos que é dogmática, que é digna de fé. Meu irmão, você precisa ouvir esta mensagem. Já foi o tempo. Não dá mais, meu irmão. Muitas pessoas estão acomodadas nessas religiões, têm cargos, têm posição, e não querem voltar a estaca zero, preferem perder a sua salvação, preferem defender uma causa perdida, preferem adulterar a palavra de Deus, adulterar a própria história da igreja primitiva, dos mártires. Preferem apagar essa história para defender uma ideia, para defender uma fé que não vai levar a nada.
Portanto, nesta tarde, nós temos o privilégio de pegar textos e de compartilhar esta mensagem, dizendo que você precisa de Cristo, dizendo que você precisa aceitar a Cristo como seu suficiente Salvador e largar desse monte de religiões, de heresias, de doutrinas falsas. Meu irmão, de repente você vai ter que sair da zona de conforto da religião que você está. De repente você vai ter que fazer um reboliço, mudar tudo. Mas veja a causa. Veja os frutos de se aceitar a verdade da palavra de Deus. Eu gostaria que você ouvisse essa mensagem, divulgasse, compartilhasse para o máximo de pessoas que você puder, para que elas ouçam e entendam que o sacrifício e a boa obra são nulos se primeiramente nós não aceitarmos as verdades da palavra de Deus, sólida como ela é. E que frustração se no final da nossa vida nós olharmos e não vermos nada, não termos construído nada, não termos sido luz em nada. Como vai ser frustrante, porque nós temos uma oportunidade abençoada todos os dias, de sermos melhores, de sermos bons, de sermos testemunhas, mas não o fazemos. Preferimos abraçar a nossa condenação. Preferimos curtir a nossa condenação. Mas isso é muito grave, meu irmão. Que nesta tarde, esta mensagem, a mensagem da palavra de Deus, possa nos impulsionar a viver, a buscar, a mudar, a depender tão somente dela, porque Deus é suficiente, porque a sua palavra é suficiente. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra, com a apresentação de Rodolfo Godoy.